A igreja, amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, glorioso e eterno Deus, aqui está o teu filho. O Senhor nos trouxe aqui essa bênção nessa manhã, e creio que o Senhor já entregou algo glorioso para as nossas vidas, ó Pai. Depositou no coração dele que será entregue para a tua igreja. Pai, fala conosco nessa manhã em nome de Jesus. Nós te glorificamos, te exaltamos em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus seja glorificado na minha vida e na sua vida também. Você pode me ajudar dando uma salva de palmas para Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava dizendo para minha esposa ali, pedi uma intercessão para ela, desde a hora que eu cheguei aqui. A gente pensa que nós estamos num ambiente glorioso como esse, mas que o nosso inimigo não veio, ele veio. E ele está na minha orelha aqui: você não vai pregar essa mensagem hoje não. Hoje não, não prega não, prega outro dia. Hoje não. Então eu quero dizer para vocês, Deus vai fazer algo tremendo aqui hoje. Porque toda vez que ele se apresenta para dizer para mim não pregar, porque ele sabe que se eu pregar, me perdoe, ele vai se lascar. Então eu já vou dizer para você uma coisa, já vá dizendo aí para o teu irmão do lado, ó, abre os ouvidos porque Deus vai falar com você nessa manhã. Vai ser uma coisa tremenda o que Deus vai fazer aqui. Oh, glória. Eu não venho com receita de emagrecimento, eu não venho com dente de ouro, eu não venho com nada disso. Eu venho com pau de quina, irmão. Vai ser coisa linda o que Deus vai fazer aqui. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. As crianças de 7 a 8 anos, de 8 a? De 8 a 11. Você falou de 8 a 7, eu falei, não, peraí, é de 7 a 8. É de 8 a 11. As crianças de 8 a 11 podem ir para a escolinha. Oh, glória. Mateus 24. Verso de número 22. Diga assim: hoje eu vou sair daqui amando mais ao meu Jesus. Aí pergunte para a pessoa do seu lado assim: por quê? Pergunte para a outra: por que será? Porque eu vou descobrir, diga, eu vou descobrir mais algumas coisas secretas que estão escondidas e hoje serão reveladas. E aí eu vou amá-lo mais, porque eu não sabia, mas a partir de hoje eu vou saber. Amém? Oh, glória. Olha só o que está escrito aqui. Verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Agora, vamos comigo, por favor, em Daniel. Marca aí que nós vamos ficar aí. Vamos comigo em Daniel, capítulo 9. Pastor, o que tem a ver Mateus 24 com Daniel 9? Vamos lá ver. Daniel 9. Um segredo aqui tão bonito. Daniel 9. Vamos ao verso de número 26. Daniel 9, verso 26. Profeta Daniel 9, 26. Acharam? Digam amém. Depois de 62 semanas, diga, 62 semanas, será cortado o ungido e não será mais. Pode se assentar. Glória a Deus. Queridos,
Deus tem me chamado já há 25 anos. E nesse tempo de chamado, Deus fez muitas coisas na minha vida. E uma delas foi justamente aquele primeiro texto que Deus falou conosco, que foi remir o tempo. Porque eu hoje tenho 49 anos de idade, então eu fui chamado com 24. E com 24 anos, a única coisa que eu sabia era marginalidade. O meu testemunho não edifica ninguém. E por isso não vale nem a pena de ser contado. Algumas pessoas usam testemunhos como esse para ganhar dinheiro. Gravam CDs, são convidados para pregar em favelas e vão ganhando dinheiro durante um tempo de sua vida, até que outro testemunho mais forte do que o deles surja. E aí então ele começa a se preocupar em pregar a palavra de Deus. Isso demora de 5 a 6 anos na vida de cada um desses, mais ou menos. Mas eu desde cedo olhei para um homem de Deus, assim como o bispo Paulo, sentado numa igreja. Fui chamado por Deus pelo nome. Aquele homem me chamou pelo nome dentro de uma igreja, ele não me conhecia. Eu duvidei que era comigo que ele estava me chamando, porque ele chamou de Gilson. E eu disse, não é comigo. Ele disse assim, já que você está achando que não é com você, então faz isso. Essa arma automática da marca Glock que está colocada na traseira da tua calça, o único número que não conseguiu ser raspado totalmente é o número 7. Traz para mim ela aqui. Aí quando eu me achei, eu já estava de joelhos, o pente fora, a bala do gatilho fora, entregue na frente, e a partir de lá eu venho servindo e adorando ao nome de Jesus. Então pode aplaudir, porque é para ele. É para ele. Então a partir daí, o meu negócio era o seguinte, era pedir para Deus que Deus me desse a autoridade, a unção que aquele homem tinha. Sem a arma que eu carregava, ele tinha uma autoridade muito maior do que a minha, que era líder de quadrilha, líder de tráfico. Mas a minha liderança estava baseada justamente naquilo que ele me fez entregar para ele. Então a autoridade dele sucumbiu, rebaixou, detratou, humilhou a minha autoridade. Então eu não queria mais esta autoridade, que era uma autoridade para mim, a partir daquele momento, depois de muitos anos de estudo, falível. Aquilo era falível. E eu não conseguia entender aquela força que me fez levantar de uma das últimas fileiras da igreja e me fez ajoelhar diante do altar. Aquilo eu tinha costume de fazer pessoas fazerem isso diante de mim. E elas tinham que rogar para não morrer. E agora eu me via ajoelhado diante de um homem que não estava me ameaçando de morte, mas estava me oferecendo a vida. Então, para mim era algo diferente. Eu não sei se vocês estão entendendo. Era algo completamente diferente. E a partir daí, então, meu objetivo era ter aquela autoridade. E no final do culto, quando eu fui me aproximar dele, um diácono me barrou. Um diácono me abraçou com muito amor, mas eu queria ir para cima. E eles achavam que eu estava querendo alguma coisa contra ele. Mas a única coisa que eu queria era um abraço daquele homem. Eu queria beijá-lo, eu queria abraçá-lo. Era algo que estava dentro de mim e que precisava fluir, e que não fluiu naquele dia. Durante a semana, Deus foi falando comigo algumas coisas, eu fui entendendo, e eu disse para Deus, Deus, eu quero ser que nem ele. Pronto, está decidido. Eu quero falar que nem ele fala, eu quero andar que nem ele anda, eu quero pregar como ele prega, eu quero ser usado como ele é usado, e eu não quero mais usar as armas, eu quero a arma que ele tem. Essa que ele tem eu quero para mim. E a partir daquele tempo eu fui fazer supletivo, fui estudar, me formei em engenharia, me formei a segunda vez em engenharia, fiz algumas escolas de idiomas, trabalhei nas maiores multinacionais do Brasil,
entre elas a Petrobras, a Sylvania Lighting International, Philips Corporation, Asia Brown Boveri, Furukawa Trade Corporation. São todas grandes empresas onde eu trabalhei. A última delas foi a Furukawa, aonde na Furukawa eu atingi o cargo de diretor latino-americano de Environmental Control Systems, sistemas de segurança e meio ambiente. Nesta empresa, quando eu cheguei no maior cargo da empresa, sendo um negro, a ocupar um cargo de uma multinacional japonesa e atingir um salário de quase 25 mil reais por mês, aí chegou o meu Isaac. Eu preguei essa mensagem ontem. Eu tenho algo a acrescentar, não vou repregar, eu só vou acrescentar algo interessante. Que em todas as atitudes que Abraão tomou, desde que Deus falou para ele: oferece o teu filho como sacrifício a mim. E depois nós vemos esta mesma passagem sendo repetida quando Abraão diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. Então o negócio era realmente entre Abraão e Deus. Em todas as atitudes, pega o filho, chama o filho, pega graveto, pega a mula, leva até o monte, passa da área da onde possíveis cabritos, ovelhas, carneiros iriam comer naquele monte, porque o Moriá tem uma área dele que o ar começa a ficar rarefeito e os animais não conseguem subir mais por causa da falta da força nas pernas. Então eles só comem. Você vê o Moriá, ele é careca da metade para cima. Então o que acontece? As ovelhas só sobem até a metade. Até aquele ponto, o filho entendia que poderia haver um sacrifício em qualquer lugar do caminho. Mas a partir daquele ponto, o menino chega para o pai e pergunta: aonde está o cordeiro? Porque até aquele momento era possível pegar, e eles passaram por muitos cordeiros, muitos cabritos, muitos possíveis sacrifícios, e que muitos de nós vai pegando estes sacrifícios e vai oferecendo para Deus, mas o que Deus quer está no topo do Moriá. O meu problema não é ir pegando coisas paralelas. O meu problema é que Deus quer que você vá até o topo. É lá no topo que Deus quer encontrar com você. Então essa condição é uma condição muito clara. Por quê? Porque nenhuma destas ações moveu o coração de Deus. E às vezes as pessoas acham que uma dança como essa move o coração de Deus. Move o nosso. Mas Deus precisa sondar o coração de cada um deles, para que este possa mover o coração de Deus. A nossa adoração pode achar-se que move o coração de Deus. O teu coração, a tua situação, do meio de 500 pessoas, pode ser que um só mova o coração de Deus. Não é o bradar do povo, mas é o silêncio do povo. Então ele sobe até o topo, deita-se o moço, amarra-se a mão, Deus não falou. Amarra-se o pé, Deus não falou. Põe-se o graveto, Deus não falou. E tudo isso nós fazemos. Tudo isso nós fazemos. Mas desamarrar o que está dentro, ninguém desamarra. Deus não se move por atitudes pela metade. Ele pega o cutelo. Deus não se moveu, pastor. Ele levanta o cutelo. Deus não se moveu. Quando ele diz no coração dele: quer saber de uma coisa? O Deus que eu sirvo, ele é suficientemente poderoso para, se eu matar esse menino, ele ressuscitar o menino. Eu vou matar a cabra. Aí fechou. E é justamente esse momento que chegou para mim quando ele disse: preparado para ir para Curitiba? Sim, senhor. Preparado para botar os seus filhos para estudar na melhor escola do Brasil? Sim, senhor. Preparado para morar num duplex lá em Curitiba, no centro de Curitiba, na cidade do vidro? Sim, senhor. Preparado para ter um Corolla 0 por ano? Sim, senhor. Preparado para pular de 23 para 28 mil reais por mês? Oh, glória!
Muito bem, você está preparado então. Vá e peça demissão. A minha notícia para você é: eu estou aqui. Já fazem 8 para 9 anos que nós tomamos essa decisão em nossas vidas. Ela foi chamada pelo sindicato, ela foi chamada pela diretora de recursos humanos, perguntou o que estava acontecendo comigo, se eu estava ficando louco, que eu não poderia. Ela foi chamada para uma reunião particular com a diretoria da Furukawa, porque tudo aquilo redundava muito dinheiro. Eu era detentor da posse de uma vestimenta antiestática para se subir em torres de 750 mil volts, com a torre funcionando, e um homem subia nessa torre e não sofria a descarga elétrica. E eu era o engenheiro que tinha desenvolvido isso, e eles tinham medo que eu segurasse a patente. Então eu assinei a patente, entreguei para a Furukawa, e eles e a Dupont da Alemanha desenvolveram essa vestimenta e hoje ganham milhões de dólares. Então existem algumas coisas na nossa vida que nós precisamos entregar para Deus, o Cordeiro. E existiu um Deus que nos pede isso, que fez isso antes de nos pedir isso. Então Ele tem toda a autoridade para fazer isso, para pedir isso de nós. Nesse momento da história do Evangelho, que tinha 3 anos, eu vejo Deus usando a boca de Jesus e dizendo assim: vai existir um tempo que, se Ele não utilizar muito bem e com sabedoria esse tempo, muitos não se salvarão. A raiz grega da palavra que foi utilizada aqui é utilizar muito bem e com sabedoria, remir. Ou seja, fazer coisas que se faz em 10 horas, numa hora só, com a mesma qualidade e obtendo os mesmos, exatamente, obtendo os mesmos resultados, fazer em 1 hora. Isso é remir o tempo. Então Deus usa a boca de Jesus dizendo assim: Ele vai fazer alguma coisa com o tempo, porque senão muitos não se salvarão. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: você sabe o que quer dizer isso? Pois é, então é por isso que eu disse que você vai amar mais Jesus a partir de hoje, porque eu vou te dizer o que quer dizer isso. 70 semanas estavam programadas sobre o povo de Israel, e estas 70 semanas são 70 semanas de anos. Diga, 70 semanas de anos. Isso. Uma semana tem 7 dias, mas para Deus tem 7 anos. 70 semanas de anos são 490 anos. Concordam? Digam amém. Ótimo. Então, desde o dia que saiu a ordem para a reconstrução de Jerusalém, a ordem foi dada por Artaxerxes a Neemias. Então, quando Neemias chega para Artaxerxes e diz: preciso de uma carta, e Artaxerxes diz: está aqui a carta, o gatilho profético de Deus foi apertado. Naquele momento, o gatilho profético de Deus diz assim: daqui a 70 semanas de anos, tudo vai acabar. Você consegue entender um Deus que não mente? Você consegue entender um Deus que não falha? Você consegue entender um Deus que nunca voltou atrás de uma palavra dada? Pois é esse Deus que nós estamos falando aqui. Quando chega na 62ª semana, ele levanta o profeta Daniel e profetiza o seguinte: que na 62ª semana, ou seja, 62 semanas, o Messias seria tirado e não seria mais. Ou seja, acabou a história. Então quer dizer que quando Jesus morreu, acabou a história. Depois disso eu tenho mais algumas semanas de anos para que se cumpra 70 semanas.
Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, 62 semanas de anos, mais uma semana da grande tribulação, certo? Aí vai me faltar só uma semana. 62 semanas de anos, mais uma semana da grande tribulação, 69. Ele disse 70, mais uma semana, que um dia desta semana ele vai usar para o milênio, porque um dia para o Senhor é como 1070 semanas. Então, dentro desta conotação, depois que o Messias morresse, o anticristo se manifestaria no terceiro ano e meio após. Logo depois disso, milênio. Logo depois disso, juízo final, fim dos tempos. Pergunta para a pessoa do seu lado: mas a história não foi assim. O que aconteceu? O que aconteceu? Que depois da morte de Jesus, o anticristo não se manifestou 3 anos e meio depois. Então, já sei, a profecia de Daniel estava errada. Descobrimos um escatologista que descobriu que a profecia de Daniel estava errada. Não. Jesus, ele diz assim: se ele não trabalhasse o templo, muitos não se... Vamos lá no livro de Daniel. Ao invés do capítulo de número 9, vamos ao capítulo de número 12. Verso de número 8. Leia para mim a parte A do versículo. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Deus sussurrou alguma coisa no ouvido de Daniel e Daniel não entendeu. Aí logo depois ele insistiu: não entendi. E o que foi que Deus respondeu para ele? Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Continua. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Ele não podia falar qual era a carta que ele tinha e a carta que ele tinha na manga, para que muitos se salvassem, se chama Igreja do Deus Vivo. Foi aí que nós recebemos dele a oportunidade de nos salvarmos. Deus, no relógio profético, nos 3 primeiros e meio anos da grande tribulação, ao qual é o período que nós estamos vivendo, Deus pega 2 dias e transforma em 2000 anos. E nós estamos aqui. E o diabo não pôde fazer de 3 anos e meio. O que significa 2 dias? Nada. 2 dias? Nada. Mas tem algo na Bíblia que me deixa atemorizado. Tem um verso no livro do profeta Oséias que diz assim: no fim do 2º dia nos dará vida, e no 3º dia viveremos para sempre com ele. Então eu sei que quando terminar este 2º dia, são 2000 anos, nós vamos ser arrebatados. E a minha notícia para você é a seguinte:
esta geração, creia ou não creia, e encontre comigo na fila da Santa Ceia lá, para dizer o seguinte: você tinha razão, velho. E tem uns que vão fazer assim, ó: você tinha razão, velho. No fim do segundo dia, nós seremos arrebatados. Agora, o meu problema é: qual é a data do fim do segundo dia? Qual é a hora do fim do segundo? O que Deus fez para a gente não saber a data? O que Ele fez? Que é o que? Deus, Ele chega de uma forma tão simples, rapaz, e esconde um segredo, que eu fico pensando: meu, mas Ele poderia fazer tanta peripécia, mas Ele pega 4 caras em época, 3 em épocas diferentes e um numa época muito próxima, e confunde a cabeça deles com algo que a gente olha todo dia na geladeira. Confunde eles num negócio chamado calendário. E os 4 calendários não batem a data. Então hoje nós não temos uma data que seja igual nos 4 calendários. Se eu pergunto para você qual foi a data que Jesus morreu, nos calendários são datas diferentes. Qual foi a data que Jesus nasceu? Nos 4 calendários. Nenhum teólogo na face da terra consegue dizer: Jesus nasceu tal dia. Por quê? O que foi que ele fez? Daniel, isso está escondido até o tempo. Então ele pega e põe Jesus para morrer com quantos anos? Segundo qual calendário? Judeu. Aí, segundo o judeu, 30 anos. 33 anos. Segundo o gregoriano, 31 anos. Segundo o cabala, 34 anos. Então quer dizer que num período entre 30 e 36 anos, Jesus volta. Se for 2030, 2036, Jesus volta. Mas ele escondeu, e ele tem a ampulheta do tempo na mão. E aquilo que pode ser 30 anos, se ele virar a ampulheta, pode virar 25 minutos. Se ele tem a ampulheta na mão e ele dá uma chacoalhada para cá e para cá, em vez de 30, pode ser 20. Mas a única coisa que eu quero dizer para vocês é que esta geração é a geração do arrebatamento da igreja. Nós seremos arrebatados vivos. Nós não passaremos pela morte. Se esses jovens, se eu e você cuidarmos da nossa saúde, nós seremos tomados vivos dessa terra. E isso é para que você o glorifique muito. Porque segundo aquilo que nós lemos aqui, Ele está fazendo tudo isso por causa dos escolhidos. E essa palavra, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Ao contrário do que muitos pensam, não é para a igreja hoje, isso é para os judeus. Mas existe um refrigério tremendo, porque quando você for arrebatado, o seu corpo se tornará como o corpo de Jesus ressurreto. Então o que vai acontecer? Eu vou andar. Já pensou se eu passo? Se eu passo. Então, não vai haver barreira física para mim, porque não houve para Jesus e não há para Jesus.
Mas o engraçado é que eu passo por uma parede, tomo um copo d'água e a água não cai no chão. Ele saiu por dentro do lençol. Isso. Porque da mesma forma como o lençol estava, ele continuou. Somente ele teve o cuidado do lenço que se cobre o rosto, dele pegar o lenço, dobrar o lenço e deixar o lenço na cabeceira. Que na tradição judaica quer dizer: saí, mas estou voltando. Então, quando Jesus dobra o... Quando Jesus tira o lenço do rosto, dobra o lenço e deixa na basube entre a sé. Quando ele deixa o lenço na pedra, e os discípulos entram e olham o lenço na pedra e diz: ressuscitou, mas ele vai voltar. Ele vai voltar, ele deixou o sinal é: ele vai voltar. Então nós teremos o mesmo corpo que Jesus tinha. E tendo o mesmo corpo que Jesus tinha, nós iremos para o céu. Mas o interessante é que o milênio que antecede a nossa ida, ele arrebata, toma a ceia, volta. Estamos aqui no milênio, corpo glorificado. Nós vamos estar junto com os judeus, nossos irmãos judeus, que não saíram da terra para ir para o céu. O corpo dos judeus é carnal. O livro do profeta Isaías diz assim: a alma que pecar esse é o período, milênio, quando não existirá a manifestação da graça. Nós não precisaremos da manifestação da graça no milênio, porque já estamos com o corpo glorificado. Mas os judeus precisariam da graça, mas a graça só poderia vir com a aliança deles com quem? Com o Messias que eles não creram. Então eles estão isentos da graça. E consecutivamente, diz a Bíblia, o pecador de 100 anos que pecar, e eles chamam esse pecador de jovem, o jovem de 100 anos que pecar, morrerá. Eles chamam de jovem, por quê? Porque você vai viver 1000 anos e não vai morrer. Agora veja, que o teu Deus, Ele não tem o culpado por... livro do profeta Naum, todos nós sabemos disso. Então quer dizer que no final dos 1000, judeu lá com 900 anos sem pecar. Vai imaginando um corpo carnal sem pecar. Entende? Tem que retornar lá atrás. Certo? Então não tem sacrifício, você não pode pecar. Aí quando chegar no fim, só falta 100 anos, aí a Bíblia diz: e ele soltará o diabo, e este virá à terra para tentar. Porque você não pecar, não sendo tentado, tranquilo. Agora no fim ele vai lá e solta o diabo. E o diabo vem para a terra com a fúria dizendo: é agora ou nunca. E você imagine como os judeus vão crescer em 1000 anos. Porque em 1000 anos eles estarão crescendo e se multiplicando. Só nós é que não podemos nos multiplicar, porque o nosso corpo é glorificado, como anjo. Então os judeus vão crescer de uma forma tremenda. E aí cumprir-se a palavra que diz que eles serão como a areia do mar. Porque se você for ver a qualificação judaica para a salvação, é muito poucos. Desde a história judaica é uma história de desobediência, é uma história de castigo, é uma história, queridos, de pegar os judeus e entregar na mão de Adolf Hitler para o Holocausto. Para você ver que Deus teve, se Deus não usa o brasileiro
para assinar diáspora, Oswaldo Aranha, então nem o Estado de Israel existiria. Então, para você ver que o negócio para o judeu já não está muito bem. Nós estamos com o corpo glorificado, fizemos por isso, negamos a nossa carne, entregamos o nosso Isaac, fizemos tudo o que tínhamos que fazer. E alguns sucumbirão na reta final. Ah, não aguento mais, Jesus não volta mesmo, esse negócio não quer saber da coisa, eu vou dar no carro. Aí Jesus vem e arrebata a igreja. Pronto. Entende então? Você que está aí cansado, não sabe o que faz. Culto de segunda-feira, precisa o pastor implorar para vir orar. Pelo amor de Deus, vem orar. É uma oração forte. O teu nome é apresentado. Eu oro pelos pastores, eu oro pelos membros. Eu oro, meu irmão, você tinha que estar aqui, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Era pelo amor de Deus, deixa eu entrar. E porta fechada e batendo do lado de fora, deixa eu entrar, pelo amor de Deus, eu não posso perder a oração nessa noite. Por quê? Porque pode ser hoje que Jesus vai voltar. Mas como eu não tenho a revelação, como eu acho que vai faltar muito tempo, como eu acho que vai aparecer muitas coisas ainda na terra, então os judeus serão contristados a pecar, pecarão e perderão a sua salvação. E nós fomos chamados povo eleito, nação, porque por intermédio de Cristo nós recebemos toda a qualificação de sermos chamados filhos de... Acabou. Ninguém mexe na herança que Ele te deu. Apesar de que tem uns que não conhecem a história de Nabote e andam vendendo a sua vinha para que seja feita hortaliça. Tem uns que andam vendendo a sua condição de salvação, andam vendendo a sua condição de primogenitura, trocando por prato de miojo lamen. Ué, mas não era lentilha? Lentilha naquela época, hoje é tudo miojo. Você está pensando que o centro de macumba por aí estão usando galinha? Que nada, está usando tudo caldo que não. O negócio está feio, filho, está feio. Então, tem gente trocando um culto de domingo de manhã como esse, certo? Um culto de domingo de manhã como esse, que nós sentimos a presença de quem? 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 Não foi outro. O Yeshua HaMashiach se manifestou aqui hoje. Mas isso já não move mais o coração das pessoas. O que move o coração das pessoas é porta de emprego. O que move o coração das pessoas é salário. O que move o coração das pessoas é cadeira de tribuna. O que move o coração das pessoas é querer saber onde é que o meu dízimo está sendo empregado. O que move o coração das pessoas é aparecer em televisão e rádio, é fazer sucesso. Mas o que move o coração dele é que eu e você venhamos a valorizar a presença do Espírito dele em nós. Isso move o coração dele. Ele está sentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. E de vez em quando eu vejo Jesus. Me dê licença, por favor. De vez em quando eu vejo Jesus. Não, fica aqui, Deus, tranquilo, chegado. Eu vejo Jesus chamando a atenção do Pai. E eu vejo aquela tez sublime, santa, entortando um pouquinho o pescoço do lado direito. E eu vejo o filho dizendo: viste tu o meu servo Jó? Mas espera aí, pastor, esta frase não foi dita por Deus ao diabo? Mas ela é dita pelo filho ao pai também. Porque o advogado só pode advogar
quando ele conhece bem a causa. E vou lhe dizer, tem gente parando por muito menos do que o que Jó passou, quando poderia receber muito mais do que ele recebeu. E o interessante de tudo é que Jesus, ele diz assim para o povo judeu. Ele não está falando, porque isso aqui é uma profecia do final dos tempos, o povo judeu. Nós é que somos enxeridos de ler lá. Nós é que não aguentamos ficar sem o mestre falar com a gente vai lá ler. A gente vai lá cutucar. A gente vai lá pesquisar. Porque isso aqui, eles não tinham condição nenhuma de descobrir. Porque esses manuscritos não estavam todos complexamente juntos, para que pudessem ter referências cruzadas e eles pudessem chegar a um veredito como nós hoje chegamos facilmente. Então eu estudo profecias de quase 4.000 anos, eu cruzo as profecias e sei as datas de cumprimento, e eles falavam pela fé. Eles ouviam Deus falar coisas absurdas e mandavam bala naquilo que Deus estava falando. Eles não queriam saber de nada. Eles não queriam saber o que iam dizer deles. Eles simplesmente iam e profetizavam. É por isso que as suas esposas perderam alguns pela força da boca dos leões, outros dentro das fornalhas, outros foram chicoteados até a morte, outros tiveram seu pescoço cortado, alguns foram cerrados ao meio, como Isaías pelos servos do rei Manassés. Nós perdemos a conjectura de profetas dessa geração, porque sendo profetas, eu não tenho que profetizar aquilo que você entende, eu tenho que profetizar aquilo que ele quer. Se você quiser buscar entendimento, problema seu. Agora eu hoje, quando vou profetizar, eu fico montando a profecia para o povo entender. E quem falou que o povo tem que entender? Quem tem que entender é quem está ligado com ele. Esse entende. Então ele, de uma forma muito sublime, ele diz assim: então se alguém vos disser, o Cristo está ali, ei-lo lá, em cima do telhado, ele diz, não saia da sua casa. Não saia, isso é conversa fiada, tá? E hoje é o que está a acontecer. Então hoje a gente acha que por muito gritar, ele recebe. Por muito falar, ele recebe. Mas a Bíblia diz que por muito falar, às vezes nós podemos passar por tolos. E no silêncio somos reputados como sábios. Porque tem coisas que não adianta lutar contra. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas para lutar contra principados e potestades nas regiões celestiais, o negócio não é fácil. Você tem que estar credenciado. Termino os 50 dizendo assim: Daniel um dia estava deitado no chão quando ele recebeu essa revelação, sem força, não estava comendo dos manjares, estava segundo o seu coração esquecido, e estava ali há 21 dias. 21 dias. Estamos fazendo uma oração de 21 dias, das 11 da noite à meia-noite. Para acabar os 21 dias, parece que não acaba. E um homem jejuou 21 dias. E eu estou reclamando de dobrar o joelho 1 hora por dia, com o bucho cheio. E estou achando que estou fazendo muito. E chama para vir numa segunda-feira. Esse negócio de segunda-feira pegou meu coração. E chama para vir numa segunda-feira, por aí não venho ainda. Oh meu Deus. Agora veja, presta atenção. Ele estava ali deitado dizendo, já era. Meu 21 dias. Mas mesmo assim, Senhor, eu te glorifico. Senhor, eu te exalto.
Senhor, Tu és o meu Senhor. Não existe coisa mais cheirosa do que o Senhor. Não tem coisa mais fofa do que o Senhor. Não tem coisa mais linda do que o Senhor. Ele está deitado, olhando para o chão, com o nariz no chão, com a testa no chão. E aí ele vê parar diante dele. Desce do céu. Ele dá uma olhadinha para frente assim, ó. E ele diz assim: não é natural. Diga para o teu irmão assim: não é natural. Diga o que vai acontecer. Não é natural. Não entendi, pastor. O pé do anjo não encostava na terra. E ele ouve a voz: Daniel, desde o dia que você aplicou o seu coração para buscar ao Senhor, a tua oração foi ouvida. Mas já foi ouvida aí, Deus, cadê a resposta? E o rapaz diz assim: eu desci porque Gabriel Gabriel, fiquei preso nos ares celestiais. O principado da Pérsia me deteve. E Deus ordenou a Miguel que descesse. Agora, diga assim, está escondido. Presta atenção. Segundo o texto, Miguel subverteu, convenceu e ganhou o principado da Pérsia. E eu desci para te anunciar. E ele começa a dizer aquilo que nós ouvimos. Vai anunciando, vai anunciando, vai anunciando. E aí de repente, nós vamos ver isso muitos anos depois. Quem assistiu o filme 300 sabe do que eu estou falando. Quem viu Artaxerxes no filme 300 sabe quem é Artaxerxes. Persa, o principado da Pérsia endemoniava aquele homem e endemoniava aquele exército. E eles levaram os judeus cativos, e entre eles Neemias, entre eles Neemias. E Neemias levanta triste, e Artaxerxes com aquela cara de endemoniado dele: por que é que você está triste? Tristeza não é de doença. Essa tua tristeza é dor no seu coração. Imagine aquele cara de 3 metros de altura, com aquela cara endemoniada, falando assim com um escravo. No que eu posso te ajudar? Aí você vai entender que a guerra de Miguel, que venceu, subverteu e ganhou, agora ele pega o inimigo e faz lutar a favor de Israel. Esta guerra não acontece na terra, porque na terra os judeus estavam cativos pela Pérsia, mas no céu a Pérsia estava na mão de Deus. Então tem coisas que às vezes a gente não entende. Por que a guerra está tão acirrada contra mim aqui na terra? Mas o que importa é que o teu inimigo lá no céu está na mão de Deus. E a hora que ele apertar a goela, ele vai entregar a vitória na tua mão e o nome dele vai ser glorificado.
Eu preguei uma outra vez sobre habilitação na nossa igreja. Neemias tinha o chamado, diga, tinha o chamado. Diga, Neemias tinha o coração, diga, coração. Diga, Neemias amava a Deus, mas ele não estava habilitado, diga, habilitado. Você sabe de onde veio a habilitação de Neemias? Na mão de Artaxerxes. Quando ele disse: se me dê cartas, para que eu possa ir e não seja incomodado. Me dê cartas, para que eu possa ir e tenha madeira, e tenha palha, e tenha tijolos, e tenha cimento, e tenha cartas. Artaxerxes sai fazendo carta. E quem mandou esse homem fazer carta? Quem ordenou o inimigo a dar carta para mim construir a minha casa? Quem ordenou o inimigo para o hospital abrir a porta para você fazer a tua cirurgia? Quem abriu a porta do teu emprego? Se o chefe lá é macumbeiro, se o dono é macumbeiro, e você vai ser contratado para ser diretor da empresa, quem é que mandou abrir a porta? Tem coisas que você não vai entender, mas eu já vou dizer: alguém lutou nos ares e te deu vitória. E ele vai habilitado, começa a construir. Quando ele está em cima do telhado, chega lá os enviados de reinos que as batalhas celestiais não haviam acontecido. Gesem, o arábio, né? Tobias e Sambalá. Esses caras sempre existem, né? Oh, meu Deus. Aí o que acontece? Desce daí, nós precisamos falar com você. Ele põe a mão no bolso, olha para as cartas. Ele lembra do jejum do colega Daniel. Ele lembra da batalha nos ares. Lembra da liberação de Deus sobre o exército da Pérsia. E ele diz assim: estou em cima de uma grande obra. Não fique pensando que ele falou estou em cima de uma grande obra por causa do telhado. A grande obra vem desde que Daniel começou a orar e pedir a revelação. Obra para Deus não é aquilo que o homem pode destruir. Obra para Deus é aquilo que ficará gravado na eternidade no coração do Altíssimo. As palmas louvam o nome de Jesus. Mais forte é para Jesus, amado. Mais forte é para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria convidar vocês para estar em pé, porque nós não temos mais nada a fazer a não ser encerrar, mas eu gostaria de orar com vocês e adorar o Senhor nessa última etapa pelo que Deus nos revelou hoje da sua palavra. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você tem certeza de que você vai para o céu, irmão? A certeza está forte no seu coração, ou você está com dúvida ainda? Se você está com dúvida, você precisa fazer alguma coisa. Eu queria orar agora, irmãos, pedindo a Deus a misericórdia, porque enquanto a televisão me segurar em casa, o videogame, os joguinhos me segurarem em casa, alguma coisa está ruim na minha vida. Alguma coisa precisa acender na minha vida. Vocês perceberam como Deus começou hoje? Eu disse: Deus, aviva a nossa igreja. Vamos começar a perceber que o tempo está passando e que Jesus está voltando, e da forma que eu estou servindo a Jesus não está boa não. A coisa precisa melhorar. Diga para o irmão que está do seu lado que ele precisa ouvir isso. Diga: meu irmão, do jeito que você está servindo ainda não está bom não. Não está bom não, você precisa melhorar. 21 dias de jejum e oração. 21 dias jejuando e orando. A gente não consegue um. Ai, estou com uma dor de cabeça, não dá para comer um bifinho, não dá para jejuar com um bife, um arrozinho só. Eu tiro a Coca-Cola, não tem problema. Põe um Guaraná. O pastor está dizendo bife, ele já é. Vamos orar a Deus. Vamos encerrar com este grupo de louvor e adoração da igreja. Mas eu queria que você orasse comigo, pedindo misericórdia de Deus para você. Amém? Para mim, Deus, eu preciso. Tem misericórdia da minha vida. Vamos orar? A gente fala assim.